E aí, pessoal, aqui é o Tadeu. E nesse episódio a gente vai falar sobre fechamento de vendas, tá? Então, se você é um iniciante e está querendo fechar a sua primeira venda, ou se você é um intermediário e está querendo melhorar o seu fechamento de vendas e não sabe como nem com quem aprender, muito prazer. Como eu falei, eu sou o Tadeu. No ano passado eu abri uma empresa chamada Social Labs e eu fiz 50 mil de faturamento no final do ano, né? A gente fechou com 50 mil de faturamento. Foi uma empresa que eu abri do zero. Então, eu gastei, se eu não me engano, eu gastei R$200 para começar, mas não mais do que isso. E a gente conseguiu escalar até 50 mil. E todos esses 50 mil foram de fechamento de vendas meu online. Tá? Então, foram reuniões, sempre reuniões de 1 hora, de 40 minutos, em que eu fazia esse fechamento de venda e passava para a próxima reunião e fazia a próxima reunião de fechamento. Então, eu tenho experiência no que eu estou falando. Não é uma coisa que eu comecei hoje, muito pelo contrário, eu já estou no marketing digital vai fazer uns 7 anos. E essa metodologia que eu já ensinei para outras pessoas, mas eu nunca ensinei online. Então, é a primeira vez que eu faço isso. Inclusive, esse é o primeiro episódio do meu podcast no Spotify. Caso você tenha interesse também, procura lá. O nome vai ser TadeuCast. E vamos começar, beleza? Para começar, eu queria começar com a definição de venda. Porque eu acho que muita gente tem essa ideia falaciosa da venda, de que a venda é um convencimento, é um processo de manipulação da outra pessoa que está comprando para que ela compre uma coisa que ela não precisa. E isso não é a venda, tá? Ou se for parte da venda, é uma parte, o lado negro da força. Eu acho que é o que dá a má reputação à venda, é esse tipo de pensamento. A venda, ela é muito mais sobre ajudar aquele consumidor, aquela pessoa a tomar uma decisão, tá? Seja essa decisão uma decisão que efetua a venda, seja uma decisão que não efetua a venda. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A ideia é que esse consumidor, ele chega, quando ele está com dúvida, ele não sabe se ele quer comprar, é porque ele não tomou responsabilidade ainda. E ele não tomou uma decisão, ele não sabe tomar essa decisão a respeito do problema que ele está enfrentando. Então, por exemplo, se a gente está vendendo emagrecimento e a pessoa está querendo emagrecer, essa pessoa ainda não tomou essa decisão e ela não sabe tomar aquela decisão, porque senão ela já teria tomado. Então, quando a gente está fazendo o processo de vendas desse produto de emagrecimento, a gente está mostrando para ela os motivos que ela tem para tomar essa decisão e os motivos que ela tem para não tomar essa decisão. Tá? Então, é um processo de informar o consumidor e guiar ele para tomar a decisão que é melhor para ele. E eu sempre falo isso para as pessoas que eu treino, eu sempre falo isso em qualquer situação. Se você consegue guiar aquele consumidor que está mal informado, está indeciso, está jogando a responsabilidade para outro lugar que não para ele, está dizendo que outro dia ele vai tentar, que no futuro ele vai pensar a respeito. E se você conseguir fazer com que ele tome uma decisão, mesmo que essa decisão seja negativa, mesmo que ele não compre o seu produto, você já ganhou essa venda. Tá? Você já ganhou, porque o objetivo é transformar esse consumidor indeciso em um consumidor bem informado e decidido no que ele quer fazer. Então, como o Alex Hormozi diz, e o Alex Hormozi é um dos gurus que eu mais acompanho, se você comprar, eu quero que você tenha certeza do que você está fazendo. E se você decidir não comprar, eu quero que você tenha absoluta certeza do que você está fazendo. Então, essa é a primeira definição de venda, tá? É ajudar o consumidor, ajudar esse cliente a tomar uma decisão. E é por isso que eu não gosto de desassociar a venda do produto. Por quê? Você ter um produto que é problemático, você ter um produto, por exemplo, a gente tem um produto de emagrecimento, mas em compensação ele causa câncer, ou ele pode causar diferentes problemas no fígado, nos rins.
Cara, e você sabe disso, e você está tentando vender um produto que você sabe que não é o ideal para o consumidor, isso vai afetar a sua capacidade de vendas, tá? Então, o que eu recomendo sempre, principalmente para novos vendedores, mas para vendedores no geral, é vocês venderem produtos nos quais vocês realmente acreditam. Que vocês realmente acreditam que podem ajudar o consumidor, que podem resolver o problema do consumidor. Tá? Por quê? Porque senão você vai ficar se sentindo mal. Se você se sentir mal, a pessoa vai saber que você está se sentindo mal, você vai perder motivação, você vai gastar muito mais energia e você vai ter um índice de sucesso muito menor. Então não faz sentido. Aquela coisa do mundo é dos espertos, isso não existe, tá? Hoje em dia, principalmente, com a internet, todo mundo está muito bem informado. Então, não tente enganar as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam, porque você só vai acabar com a tua reputação. E se você acaba com a tua reputação, para você construir a sua reputação de volta, é um caminho árduo, beleza? E o que me leva à minha segunda definição de venda, que a venda é uma transferência de crença, tá? Ou seja, é uma pessoa que acredita naquele produto, que está tentando vender para uma pessoa que ainda não acredita naquele produto ou não conhece aquele produto. E isso é muito importante, porque uma vez que você entende isso, você entende por que religiosos, por exemplo, são tão convincentes. Não é porque eles são bons vendedores, não é porque eles têm um script perfeito, mas é porque eles têm uma crença inabalável naquilo que eles realmente acreditam. E claro, existe. Por que eu gosto da venda e por que eu acho que a venda é um assunto tão interessante? Eu acho que a venda tem essa natureza dupla, que primeiro, é a transferência da crença, né? Você tem que ter crença, alguma crença naquele produto para conseguir vender. E segundo lugar, é a habilidade. É o jeito de falar, é o jeito de se comportar, é o jeito de se vestir. É o jeito de responder às perguntas dos seus clientes. Então, a venda ela tem uma natureza dupla, que em primeiro lugar, é a transferência da crença e, em segundo lugar, o exercício da habilidade de venda. E eu dei o exemplo dos religiosos, que podem não ter nenhuma habilidade de venda, mas podem ser absolutamente convincentes, justamente porque eles conseguem passar a crença deles com muito mais facilidade. E vendedores experientes, eles também conseguem fazer isso. Mesmo quando eles não têm crença no produto, eles conseguem, por ter muita habilidade, compensar essa habilidade na falta de crença. Tá? Mas para você que é intermediário, para você que é iniciante, ou até para você que você já está no mercado há muito tempo, você tem muito mais capacidade de entender o que é um produto bom e o que não é um produto bom. O que é um produto que vale a pena ser vendido e o que não é um produto que vale a pena ser vendido. Tá? Essa ideia de que os produtos que mais valem a pena, que mais dão comissão, são produtos ruins, são produtos que prejudicam o consumidor, essa ideia tem uma vida útil curta. Tá? Porque se você estiver vendendo um produto ruim, você vai ter que, como eu falei, você vai ter que se esforçar muito mais. Você só vai conseguir vender uma vez para o cliente, porque uma vez que você conseguir enganar esse cliente pela primeira vez, ele não vai ser enganado de novo. Você vai ter que procurar mais clientes, isso vai custar muito mais para você. E você ainda está dando uma má reputação para os vendedores, o que não é legal. Muito bem, agora que a gente já falou sobre a definição de vendas, eu vou mostrar como que na prática eu começo uma venda e como que eu faço esse fechamento, beleza? Eu tenho um processo aqui documentado de tudo que eu faço e de todas as etapas, e eu vou passar por cada etapa com vocês. Em primeiro lugar, eu começo me apresentando. E essa etapa, apesar de ser a mais simples, é uma das mais importantes. Assim como os 5 primeiros segundos do vídeo são os mais importantes, a etapa de apresentação é uma das mais importantes da venda, porque é justamente quando que o cliente decide se ele vai ou não ouvir você. Tá? Várias vezes a venda morre na apresentação. Então você não pode ignorar essa etapa ou achar que essa etapa ela é
uma etapa desimportante. E como que eu faço para que essa apresentação ela seja o mais eficaz, o mais eficiente possível? Eu começo falando meu nome, né? Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Tadeu. Eu começo falando o que eu faço e eu começo falando qual é o meu diferencial. E o que isso faz? Isso me coloca num patamar diferente das outras pessoas que chegam para se apresentar para ele. Porque eles chegam e falam... qualquer pessoa pode chegar e falar assim, muito prazer, meu nome é Tadeu, eu faço marketing digital. Isso não é especial, isso não é interessante, isso não é diferente. Por que eu deveria te ouvir? Existem inúmeras pessoas que são exatamente iguais a você. Por que eu deveria ouvir você? Então, o que eu faço? Ao invés disso, eu chego e falo assim, olha, muito prazer, meu nome é Tadeu. Eu trabalho com marketing para restaurantes, que é o meu nicho, né? Hoje eu tenho essa empresa de restaurante. Eu trabalho com marketing para restaurantes e eu me especializo em crescimento exponencial de restaurantes. Né? Eu me especializo em escala de restaurantes. E pronto, eu já falei ali qual que é o meu diferencial, tá? E aí eu falei essas 3 coisinhas mágicas e ele já, tem alguma coisa diferente nesse aqui. Por quê? Imagina que a toda semana vai ter alguém querendo vender alguma coisa para ele. Talvez todo dia no Instagram vai ter alguém querendo vender alguma coisa para ele. Sabe? Esse nicho está para lá de explorado já por todos os anúncios, de todas as formas diferentes. Então, quando eu chego e falo assim, olha, essa é a minha especialidade, eu já digo assim, olha, eu sou diferente dessas outras pessoas que estão ali, que estão no mesmo nicho que eu. Tá? Independente da sua especialidade. Agora, você tem que ter uma especialidade, você tem que poder dizer alguma coisa que é relevante ali. E se você não tem alguma coisa que é relevante, você, precisa descobrir o que é relevante, o que é diferente de você, o que é diferente do seu serviço, antes de você chegar na etapa da apresentação. Beleza? Nada de improvisar. E aí eu falo essas 3 coisinhas, e aí eu faço já a minha primeira pergunta. E a minha primeira pergunta é: como está o marketing do seu restaurante? Como que está o faturamento do seu restaurante? Eu faço uma pergunta que já evidencia o problema ou parte do problema que eu quero resolver. E isso é importante porque é a partir dessa primeira pergunta que eu abro o diálogo. E aí é a partir dessa primeira pergunta que eu vou para a segunda fase da venda, que é encontrando o problema. Tá? A segunda fase da venda ele vai lá, vai me responder assim, poxa, tá legal, ou não tá legal, não tô fazendo nada de marketing, o faturamento tá mais ou menos. E aí eu pergunto, se ele fala que tá legal, eu ainda falo assim, poderia melhorar? Porque normalmente ele já fala, tá legal, mas poderia melhorar, não tá 100%. Aí eu falo assim, perfeito, é para isso que eu tô aqui. Vamos conversar? E aí eu já chamo ele para conversa, que é a segunda fase da venda, que é o encontro do problema. Tá? Aí eu vou lá, sento e começo a fazer uma série de perguntas para ele. E é importante que nessa parte você não fale de você. Ignora. O importante é você desaparecer da venda, praticamente. É você só falar sobre esse cliente e dar a oportunidade para esse cliente falar dele mesmo. Tá? E por que isso é importante? Primeiro porque o cliente vai se sentir importante. Isso não é nada ruim para a gente, muito pelo contrário. É bom demais que ele se sinta ouvido, que ele se sinta importante. Inclusive, quando eu fiz uma pesquisa de satisfação na minha primeira empresa, uma das coisas que foi apontada como um dos motivos principais para os clientes fecharem venda é que eles se sentiram ouvidos. Então, eu pergunto e eu escuto verdadeiramente o que esse cliente tem para me dizer. E aí eu começo a fazer perguntas. Essas perguntas elas têm 2 objetivos. O primeiro objetivo eu quero descobrir qual é o problema do cliente, o que ele está passando e que eu posso resolver. E o segundo objetivo é entreter o cliente e fazer com que ele se lembre por que ele está naquele lugar que ele está, sabe? É muito interessante isso, porque às vezes eu preciso só conversar com o cliente e perguntar assim, olha, como que você decidiu abrir uma hamburgueria?
E aí ele me conta, eu comecei assim, comecei vendo vídeo, eu vi um cara que faz hambúrguer muito bom e eu me inspirei, etc. E ele já fica animado, porque todo mundo gosta de falar de si mesmo. Então você deixa esse cliente falar de si mesmo. E ao mesmo tempo, eu estou fazendo outras perguntas como, quanto que foi seu faturamento no mês passado? Como que é o seu faturamento mensal, mais ou menos? Você faz esse controle? Você tem noção da sua margem de lucro? Quanto que é a sua margem de lucro? E aí você pode falar assim, Tadeu, mas não é todo mundo que vai me responder isso. Sim, tem gente que não vai querer me responder, mas muito pouca gente não vai querer me responder, sabe? É muito mais o medo de você receber isso não te interessa do que realmente alguém que não está disposto a responder. A maioria dos meus clientes responde isso com muita tranquilidade para mim. E às vezes o cliente que não responde, ele não responde porque ele não sabe, porque ele não faz o controle. E aí eu já descubro que o problema dele é que ele não faz o controle. Então eu vou fazendo perguntas que têm como objetivo, né? Fazer com que eu conheça o cliente e fazer com que ele se sinta ouvido, como se ele estivesse de fato num podcast. E fazer com que... E conhecer o problema do cliente. Ou seja, aquele que é o problema, que é o que eu chamo de gargalo. Tá? Qual é o que está impedindo aquele negócio de crescer? No meu caso, como eu trabalho muito com crescimento de empresas, né, com escalonamento de empresas, eu trabalho muito com essa noção de gargalo. Mas no caso de vocês, pode não ser assim, pode ser só realmente um problema, e aí você tenta descobrir o problema desse cliente. E aí eu vou lá, faço essas perguntas, faço perguntas sobre ele, e ao mesmo tempo tentando me conectar. Então ele chega e fala assim, poxa, eu comecei dessa forma, e eu falo assim, caraca, que legal. Se tem alguma coisa que eu associo às minhas experiências pessoais, eu falo assim, cara, eu comecei da mesma forma, e é muito doido, né? A gente se sente inseguro quando a gente está começando. E aí eu tento já fazer essa primeira conexão com o cliente. E até onde essas perguntas vão, quantas perguntas que eu tenho que fazer? Quantas perguntas forem necessárias para você entender o problema do cliente. Beleza? Não tem um número certo de perguntas. Eu não posso te dizer que você precisa fazer 10 perguntas ou que você precisa fazer 5 perguntas. Isso depende de cada um e depende do número de perguntas que são necessárias para que você entenda o problema e para que esse cliente fale o problema. Tá? Não adianta só você entender esse problema. Você tem que fazer com que esse cliente que saia da boca dele que ele tem esse problema. Então... não adianta você chegar e falar assim, beleza, esse cliente está com faturamento baixo, mas ele tem 0 orçamento de marketing. Então é porque ele precisa de orçamento de marketing. Não, você precisa chegar e falar assim, beleza, você acredita que se a gente fizer um trabalho de marketing bem sucedido, você tem mais chance de aumentar esse faturamento? Sim. Ele precisa responder isso. Isso precisa sair da boca dele. Porque não adianta eu acreditar, ele tem que acreditar. Então, essa fase é delicado, é uma linha tênue entre eu saber e ele saber. Mas é bom você fazer isso, é importante você fazer isso. Porque no momento em que ele fala, bom, realmente, eu tenho 0 orçamento de marketing, mas se eu de repente investisse um pouquinho mais, isso poderia resolver o problema que eu estou tendo de faturamento. Aí, beleza. No momento em que ele fala isso, a fase 2 ela é encerrada. Tá? E aí a gente começa a fase 3, que é entender que tentativas anteriores que ele teve de resolver esse problema. E aí eu continuo com as perguntas, mas são perguntas mais direcionadas para o que você fez no passado de marketing? O que você fez no passado para tentar resolver esse negócio do faturamento? O que você fez no passado para conseguir aumentar o número de clientes? O que deu certo? O que não deu certo? E por que eu faço isso? Eu faço isso para que eu possa entender, né, qual é o contexto geral, entender melhor o contexto da coisa, e também para que quando ele for me falar do que deu certo, eu poder entender que é uma coisa que a gente pode repetir e fazer com que o serviço dê certo para ele agora também,
e o que não deu certo eu possa combater, porque já é uma objeção. Então é o seguinte, se ele chegar e falar assim, olha, eu tentei trabalhar com agência, mas a agência não me respondia direito. Aí eu falo assim, pô, com isso aí você pode ficar tranquilo, porque a gente responde o tempo todo, a gente tem um chat que é disponível praticamente 24 horas, você pode me ligar a qualquer hora, você vai ter meu número pessoal, e eu também trabalho final de semana. Então, pronto, eu já peguei aquela solução que deu errado e eu me desassociei daquela solução daquela tentativa de solução que deu errado. E isso já me salvou de uma forma, porque o tempo todo que ele está falando sobre coisas que estão dando errado, eu tenho que estar combatendo e falando assim, olha, isso deu errado por causa disso e a gente é diferente por causa daquilo. Mas eu tenho que falar, isso é diferente do que eu faço. E, portanto, vai dar certo o que eu faço. Como eu sou diferente, vai dar certo. Como as coisas que você estava comprando antes eram todas iguais, e por isso que estavam dando errado. Aquela solução ali, ela não é uma solução real, por isso que estava dando errado. A culpa não é sua, a culpa é dos outros. Agora, eu vou te explicar por que a gente é diferente dos outros. E acabou. Sabe? A fase 3 é justamente para você poder desvendar a profundidade do problema. Você descobriu o problema na fase 2. Agora você você descobriu onde está o vazamento. Agora você vai descobrir o tamanho do vazamento, o tamanho do problema. Porque se esse cara já tiver tentado de tudo, tiver tentado de todas as formas diferentes, você vai ter muito mais trabalho para resolver esse problema. Tá? E outra, quanto mais formas você tentar, mais trabalho você vai ter de fechar esse cara. Justamente porque você vai ter que combater cada forma que ele tentou que não deu certo e falar assim, a gente é diferente por causa desse motivo. E fica muito mais difícil se você não tem esse motivo, porque várias vezes a gente não tem esse motivo, né? A gente não sabe o que o cliente já tentou, o que ele vai falar, mas com o tempo vocês vão ficando melhores em entender como que isso funciona e estruturar melhor os motivos dos diferenciais. Tá? Então, fechada essa fase, né, vocês falaram sobre todas as perguntas, vocês já fizeram todas ele já respondeu tudo o que ele precisava responder, e aí chega a fase 4, que é a de vender o seu peixe. A fase 4, ela não é tão difícil assim quanto parece. Ela só é difícil porque a maioria das pessoas pulam a fase 1, e a fase 2 e a fase 3. Então, realmente fica muito mais complicado. Mas é basicamente assim, você fez todas as perguntas e aí você fala assim, bom, beleza, muito legal ouvir sua história, agora eu quero saber se eu posso contar um pouquinho mais da minha. E aí você começa. Ele vai te dar autorização, é importante que você pergunte antes de começar a falar de você, e aí você começa a falar de você. Você começa a falar do que te inspira, você começa a falar do seu produto, você começa a falar sobre a sua missão. É importante que você fale mais sobre a sua missão do que sobre, sei lá, a gente faz 30 posts por semana. Foda-se se você faz 30 posts por semana. Eu quero saber, tipo assim, por que você faz? Olha, a nossa missão é ajudar pequenos comerciantes a competirem com grandes comerciantes, com as grandes corporações. Acabou, irmão. Você já está do lado do cara. Entendeu? É muito mais vantajoso você falar sobre a sua missão do que você falar sobre você fazer 30 posts por semana. E aí você fala, olha, inclusive tem um livro muito bom chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, em que ele fala justamente isso. Ao invés de você começar falando o que você faz, quantos posts você faz, quantos clientes que você tem, você fala, cara, eu faço isso por causa disso, sabe? O meu objetivo é trazer ferramentas para clientes pequenos, para que eles possam competir com as grandes corporações. E não só competir, como ganhar das grandes corporações. E no momento que eu falo isso, aí sim, aí eu posso falar. Como que eu faço isso? A gente faz tráfego pago, a gente faz marketing, a gente faz design, a gente faz isso. Tá? E aí eu começo a explicar. E aí eu pego todas aquelas coisas que ele falou na fase 3, que são coisas que ele já tentou e que não deu certo,
e eu explico um pouco mais sobre como que a gente é diferente, cara. Na fase 3, no máximo eu vou falar assim, não, com isso você não precisa se preocupar, a gente faz diferente, eu vou te explicar um pouquinho mais pra frente. E eu continuo fazendo as perguntas. E aí aqui, na fase 4, é onde eu desenvolvo aquelas respostas que eu dei na fase 3 e eu desenvolvo outras coisas, né? Talvez a quantidade de posts não seja uma coisa que passou pelas perguntas. Mas eu posso chegar e falar, olha, a maioria das agências faz 3, 4 posts por semana. A gente faz 20, no mínimo. A gente faz 20 postagens por semana. E aí? Não tem o que falar. Que a gente é diferente. E é por isso que é importante vocês escolherem um bom produto. Tá? Porque quanto melhor for o produto, mais fácil é de vender esse produto. Mais fácil é essa fase 4 e essa fase 3. Aí eu vou lá e vou falar sobre esse produto até quando? Até eu terminar de falar ou até ele perguntar sobre o preço. Por quê? Quando o cliente está animado, quando o cliente está empenhado, você pode ver, o cliente vai chegar, ele mesmo vai te interromper e falar assim, pô, muito bacana isso aí, mas qual é o preço? Quanto que eu pago por essa brincadeira aí que você tá querendo? E nessa fase de preço, é inclusive um lugar que muitas pessoas erram, porque as pessoas já começam falando assim, não é tão caro assim. Elas já começam deixando o cliente com menos medo. E eu detesto isso. Eu quero deixar o cliente com mais medo, tá? Eu quero deixar o cliente aterrorizado. Eu quero chegar para o cliente e falar assim, ó, é caro a beça. É caro demais. O meu produto é o mais caro. Na moral, sem brincadeira agora, eu chego e eu falo assim, primeiro, tá? Primeiro, antes de começar a brincar, eu vou perguntar se eu posso falar de preço. Mesmo se ele já tiver me perguntado sobre o preço. Eu vou falar assim, ó, eu posso falar de preço agora? Ele pode ter acabado de me perguntar, ele vai falar assim, e o preço? Qual é? Aí eu vou perguntar de novo, eu posso falar de preço? Porque eu quero que ele se prepare para receber o preço. O preço é um presente, uma dádiva. Então eu quero que ele vá lá e, pode, tô preparado, tô sentado, respirei fundo, tô calmo, pode falar do preço. Aí eu falo assim, o meu preço, ele é mais caro do que o dos meus concorrentes. Por que eu falo isso? Por que falar isso, Tadeu? Por um simples motivo. Se eu falo que o meu preço é mais barato, ele passa a esperar um número baixo. Ele cria um número baixo na cabeça dele. E aí, quando eu falo meu preço, e se esse número que estava na cabeça dele for mais baixo do que o preço que eu falei, ele vai achar que o meu preço está caro. Mas está caro em comparação ao número que ele imaginou na cabeça dele, porque eu fiz ele imaginar um número baixo. Então, quando eu falo assim, olha, meu preço é muito mais caro do que o dos meus concorrentes, eu já preparei ele para um preço alto. Tá? Aí eu explico que eu explico isso e eu falo o meu preço âncora. O que é o preço âncora? Acho que vocês já devem ter visto nas Casas Bahia, Casa e Vídeo, aquele preço assim de liquidação. Olha, tá saindo de 599 por 10 vezes de R$ 49,90. Por quê? Eles colocam aquele número, um número maior, com um risquinho, e depois colocam o preço original. Muitas vezes eles colocam as parcelas do preço original para parecer menor ainda. Tá? E por que isso é interessante? Porque no momento em que você fala um preço maior, você cria uma âncora na cabeça desse cliente que vai usar esse preço maior para comparar ao próximo preço que ele ouvir. Então, se eu falo, por exemplo, assim, olha, o meu preço cheio ele é R$2.000, e o cliente fala assim, cacete, ferrou agora. E aí depois eu falo assim, mas você, como cliente, a gente tem um plano de adaptação de preço em que você começa pagando só R$800 por mês ou R$200 por semana. E conforme você vai aumentando seu faturamento, a gente vai aumentando
A gente tem um plano em que 3 meses você vai estar pagando R$ 2.000, mas antes desses 3 meses você vai estar pagando 800, depois 1.250, depois 1.600 para pagar depois 2.000, beleza? E aí eu já mato essa parte, porque eu já fiz o preço âncora, já tinha avisado para ele que o preço era mais alto, então ele tomou um susto 2 vezes, que foi antes de eu falar o preço. Ele primeiro imaginou um preço alto, depois ele teve certeza do preço alto, porque eu falei que o meu preço cheio era R$ 2.000, e aí depois ele fica um pouco mais aliviado, porque eu falei para ele que a gente pode começar em 800, tá? Se eu chegasse para ele e falasse assim, olha, o meu preço é barato, você nem vai pagar tão caro assim a R$ 800, ele ia falar assim, putz, cara, não dá para mim. Talvez ele ainda diga que não dá para ele, mas é muito mais provável que ele considere, uma vez que ele entendeu que, em comparação com aquele preço original, que é o R$ 2.000, o 800 é muito mais barato. Tá? E é importante isso. Se você tem um preço muito barato, é importante até que você aumente esse preço. Tá? Não vai com essa ideia de que eu tenho que ser o melhor do mercado com os melhores preços, porque isso é uma ideia falaciosa. A ideia que você tem de que você pode, se você é um empreendedor, você define seus próprios preços e você está definindo entrar com um preço baixo, né, para ganhar da concorrência, irmão, eu acho que você tá subestimando sua concorrência. Porque se a concorrência está fazendo a 800 e você quer fazer a 400, cara, tem um motivo para a concorrência estar fazendo a 800. É porque muitas pessoas tentaram a 400 e não conseguiram. Então, tenta pelo menos ter o mesmo preço da sua concorrência, se você não vai ter um maior. E, na verdade, eu sugiro que você tenha um preço maior. Tá? Porque se você tiver um preço maior, você vai se destacar da concorrência justamente por você ser diferente. Você vai estar ganhando mais. E como você vai estar ganhando mais, você vai ter mais dinheiro para contratar outras pessoas que são eficientes e são competentes naquilo que elas fazem. Enquanto aquela pessoa que estiver cobrando R$ 400, muito pelo contrário, ela vai ter muito mais dificuldade de encontrar pessoas para fazerem parceria com ela. Ela vai ter muito mais dificuldade de crescer a empresa, não vai sobrar dinheiro para nada, para nenhum investimento. Ela não vai poder investir em curso, ela não vai poder investir em profissional, não vai poder investir em ferramenta. Então, se tem alguma coisa que você pode tirar desse podcast, se você não fizer mais nada, só aumentar seu preço, você já vai ser muito mais bem sucedido, beleza? Você pode ter uma dificuldade aí de fechar no primeiro momento, mas depois essa dificuldade ela se paga. Você não vai se arrepender de ter aumentado o preço. Ninguém nunca se arrepende de ter aumentado o preço. Tá? Então vamos lá. Já estamos no 5º, tá? Aí vou repassar para você. Primeiro a gente chegou na apresentação, falou sobre a gente rapidamente, explicou qual é o nosso valor, explicou qual é o nosso diferencial. A gente fez a primeira pergunta, que é uma pergunta para evidenciar o problema que a gente vai discutir. E a gente iniciou uma conversação. Aí a gente foi para o segundo, que é encontrando o problema. A gente começa a fazer perguntas sobre o problema, começa a se aprofundar mais nesse problema, começa a perguntar sobre números, fazer perguntas difíceis e tentar fazer com que ele se conecte com a gente e, ao mesmo tempo, tentar fazer com que ele fale sobre aquele problema, ele mesmo admita que ele tem aquele problema. Tá? Em terceiro lugar, eu pergunto sobre as tentativas anteriores e eu pego a cada tentativa anterior, eu explico por que a gente é diferente. Em quarto lugar, eu vendo meu peixe, eu peço permissão para falar sobre mim, explico qual é a minha missão e depois explico o que a gente faz. Né? Começo pelo porquê, depois eu falo como e o que eu faço. Em quinto lugar, eu falo de preço. Lembrando, antes de falar qualquer coisa de preço, eu pergunto se eu posso falar de preço. Aí depois eu falo que o meu preço é maior do que o dos meus concorrentes e que eu falo um preço âncora antes de falar o preço original. Beleza? Agora, em sexto lugar, a gente fala sobre as objeções. Tá? E a parte de objeção, eu vou até
eu acho que é uma parte... É a parte mais importante. De fato, é a parte mais importante. Porque é quando você... Se o seu cliente não fechar, é quando você tem a oportunidade de abrir aquele cliente, de olhar no olho e fazer com que ele tome uma decisão. Por quê? As objeções, principalmente depois que você fala de preço, elas são, na verdade, medos disfarçados, tá? E esses medos, eles são medos que todo mundo tem. Eu gosto de falar que o cliente, ele é como se fosse uma idosa se inscrevendo numa aula de polo aquático, tá? Ela vai lá no clube e ela quer se inscrever na aula de polo aquático, mas ela está morrendo de medo de se inscrever. Ela tem medo de morrer afogada, ela tem medo de não se dar bem, ela tem medo de não se relacionar bem com as outras idosas, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de vestir um maiô e as pessoas ficarem olhando, ela tem vergonha. Então, quando essa idosa, se você faz esse trabalho com a idosa e ela chega e fala assim, vou pensar, ela não vai pensar. Isso não é o motivo dela não fechar naquele momento, não é que ela está pensando, é que ela está morrendo de medo. Então, eu gosto dessa parte das objeções, porque é justamente onde eu consigo olhar para o cliente e eu falo assim, cara, esse cara deve estar com medo mesmo, porque ele está falando que ele vai pensar, ele está falando que ele precisa de tempo, ele está falando que ele não tem dinheiro, sabe? E aí, ele está falando que ele precisa falar com a mulher dele antes de tomar uma decisão. Ele está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo de tomar uma decisão errada. Ele está morrendo de medo de tomar uma decisão. Essa é a verdade. Então, as objeções, elas são uma oportunidade da gente se aproximar desse cliente, da gente entender melhor esse cliente e a gente mandar real para ele. E é claro que é nessa parte que todo mundo trava, tá? Por exemplo, eu tô ensinando um rapaz que está fazendo fechamento de venda para mim e ele é muito ruim nessa parte ainda, tá? Jonathan, se você estiver ouvindo esse podcast, tô falando de você. Então, assim, o cliente chegou para ele e falou assim, eu vou pensar. Vamos decidir na quarta-feira. Por que esse cliente falou que ele vai pensar? Ele precisava pensar? Ele não precisava pensar. Ele precisa de tempo, por quê? Ele está desviando a responsabilidade que ele tem sobre a decisão e está colocando essa responsabilidade no tempo. Ele acha que ele precisa de mais tempo para que ele possa tomar uma decisão. E ele não precisa. E aí eu falei para o Jonathan, quando for assim, você fala assim, vamos pensar junto, o que você precisa pensar até quarta-feira? Quais são os tópicos que você precisa pensar? E aí ele vai falar para você o que ele precisa pensar. E aí você confronta o que ele precisa pensar. É porque eu não sei se esse dinheiro, eu tenho esse dinheiro. Eu não sei se esse preço, mesmo que você esteja fazendo um preço mais barato, se esse preço é bom para mim. Você já contornou essa objeção, você já tirou uma camada e está mais próximo desse cliente, porque são várias barreiras, tá? Para você ter uma ideia, o Alex Hormozi, ele fala muito disso. É como descascar uma cebola. São várias camadas. A primeira camada é do ambiente, que é tempo e dinheiro. A segunda camada são as outras pessoas, que é quando a pessoa fala que preciso falar com a mulher, preciso ver como é que estão meus filhos. E a terceira camada é ele mesmo, né? Tipo assim, eu não sei se isso vai dar certo para mim. E aí quando a gente descasca todas essas camadas, a gente consegue finalmente vender para esse cliente, né? Não necessariamente a gente fecha a venda, mas a gente consegue entrar em contato com o indivíduo tomador de decisão. Então, no momento em que ele fala assim, olha, eu preciso pensar, ele ainda não é o indivíduo tomador de decisão. Preciso de tempo para pensar, ele está colocando a decisão, ele está colocando uma desculpa do tempo. É muito pouco tempo, sabe? E aí a gente tem várias formas de contornar isso. Não tem uma fórmula específica, mas eu vou falar algumas formas de contornar que eu acho que são relevantes. A primeira delas você não precisa de tempo, porque você já está enfrentando esse problema há um tempo. E você
Tipo, eu não vou falar isso para ele. Eu vou falar de forma mais delicada, mas eu vou falar assim, olha, há quanto tempo você está enfrentando esse problema? Ele vai falar, eu estou há 2 anos tentando vencer esse problema. Eu vou perguntar, você já não acha que você teve tempo suficiente? Tipo assim, vamos falar de verdade o que está acontecendo aqui? Você está com medo de tomar essa decisão. Eu sei que é uma decisão difícil. Às vezes eu sinto que o cliente vai recuar se eu falar que ele está com medo. Então eu falo assim, olha, eu sei que isso é uma decisão difícil. Mas você já teve 2 anos. Não é uma quarta-feira, não é até quarta-feira que você vai conseguir tomar essa decisão. Então vamos pensar no que você precisa para tomar essa decisão agora. O que você precisa avaliar para saber se essa decisão é a melhor decisão para você. E aí pronto. Descasco, tiro a primeira camada da cebola. Aí ele me fala, olha, eu preciso avaliar porque esse programa ainda é muito caro para mim. Chegamos ao dinheiro, que também é uma condição do ambiente. Tá? Aí eu falo assim, beleza, mas esse programa, aí tem várias formas de lidar com isso. Tá? Eu vou falar algumas aqui, mas que você pode inventar outras formas também, desde que façam sentido para você e que façam sentido para esse cliente. Eu falo assim, olha, eu gosto disso, eu gosto de falar assim, é exatamente porque você não tem dinheiro que você tem que comprar esse programa. E aí eu explico para ele por que o motivo dele não ter dinheiro é o motivo para ele comprar o programa. E por que eu gosto dessa abordagem? É exatamente por isso. Porque quando eu falo dessa abordagem, a pessoa que falou assim, é porque eu não tenho dinheiro, ela estava achando que ela estava se afastando de mim quando ela estava falando isso. Ela estava achando que o produto não é para ela porque ela não tem dinheiro. E quando eu falo assim, olha, é exatamente por isso, pessoas que estavam sem dinheiro estavam exatamente nessa situação, compraram e foram os nossos melhores clientes, exatamente porque você não tem dinheiro que você precisa disso, porque o meu produto vai te dar mais dinheiro, a pessoa achou que estava se afastando e ela está se aproximando de novo. Do nada, ela fala assim, caraca, eu achei que o motivo para fosse eu não... O motivo para eu não comprar fosse de eu não ter dinheiro, mas isso é um motivo para eu comprar, justamente. Então, eu adoro. Eu tô sem tempo. É exatamente por isso que você tem que comprar. Aí eu explico por que ele está sem tempo. Vamos supor, poxa, eu entendo que você está sem tempo, é exatamente por isso que você precisa comprar. Porque você não tem tempo para lidar com esse marketing. Quanto tempo que você vai demorar até você conseguir decidir de fato ou assumir a parte de marketing da tua empresa? Você não tem tempo, sabe? E se você está sem tempo e sem dinheiro, que ele já tinha falado, vamos supor, ele já falou que está sem dinheiro, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar. Porque se você está sem tempo e sem dinheiro agora, você vai continuar sem tempo e sem dinheiro no futuro. Então a gente tem que fazer alguma coisa diferente, porque o que você fez até aqui não deu certo. Porque senão você não estaria sem tempo e você não estaria sem dinheiro. Então vamos tentar isso agora. Beleza? Aí é isso. Ele vai me dando desculpas e eu vou explicando do porquê que essas desculpas são exatamente aquele motivo do porquê que ele deveria fechar. E quando eu não uso essa abordagem, às vezes eu uso uma outra abordagem que você vai ficar sem tempo outras vezes. Ou então você já está sem dinheiro e você vai estar sempre sem dinheiro. Tipo, a gente está sempre sem dinheiro. Sabe? A gente nunca tem um dinheiro sobrando. E aí eu falo com ele, na verdade é isso, né? Eu me abro com ele e eu falo assim, cara, a gente está sempre sem dinheiro. A gente está sempre sem tempo. Não é melhor a gente fazer isso agora, enquanto você está sem tempo e enquanto você está sem dinheiro, do que, tipo assim, a gente esperar uma ocasião certa para ver se a gente consegue fazer isso? Porque se a gente ficar esperando as oportunidades aparecerem, elas não aparecem. A gente tem que criar oportunidades para a gente. Então, assim, ao invés da gente ficar esperando a ocasião perfeita para fazer o negócio, vamos fazer agora. Imperfeito. Vamos colocar isso para frente. Sacou? Eu gosto muito porque é uma parte em que eu realmente procuro essa conexão e
eu tô mostrando para ele que tá tudo bem. Como eu falei, eu trato esse cliente como se ele fosse uma idosa. Então eu falo assim, tá tudo bem. Bota o pezinho na água. Vamos experimentar. Vamos fazer isso agora. Sabe? Nada de ruim vai te acontecer. Eu tô aqui contigo, cara. Eu tô aqui, eu tô querendo as mesmas coisas que você tá querendo, eu tô querendo. Então, realmente, a parte de objeções é a minha parte preferida. E aí, quando beleza, ele chega e fala assim, beleza, entendi. Realmente faz sentido o que você está falando, mas eu preciso conversar com a minha mulher. Porque eu não sei se a minha mulher vai concordar, não sei o que. Eu falo assim, beleza, ótimo. Mas, só para ter certeza de que a gente está no mesmo barco, por que você acha que a tua mulher não concordaria? Me fala um pouco, você conhece melhor a sua mulher do que eu, obviamente. Por que você acha que a sua mulher não concordaria? Aí ele vai falar para mim qual é o motivo real. Porque ele vai falar como se fosse a mulher dele falando. Porque minha mulher vai achar muito caro. Mas na verdade é porque ele acha muito caro. Então, ao invés da gente deixar ele fugir, né, através de uma pessoa que não está ali, e a gente faz com que ele fale pela pessoa que não está ali, já que ele está refletindo essa responsabilidade, e aí a gente combate as objeções através dessa pessoa. Então ele vai falar assim, olha, a minha mulher acha que é muito caro, a minha mulher acha que a gente está sem tempo nesse momento, a minha mulher vai ficar preocupada com meus filhos. É ele que está preocupado com os filhos, é ele que está preocupado com que está muito caro, é ele que está preocupado que não tem tempo naquele momento. Então eu combato as objeções a partir do ponto de vista de outras pessoas. E aí, quando eu termino de combater essas objeções, eu ainda faço uma dupla confirmação e eu falo assim, olha, se ele ainda fala assim, mesmo assim eu tenho que falar com a minha mulher, eu falo assim, beleza, mas se depender de você, você fechou? Tipo, de verdade. Porque não adianta a gente tentar falar com a sua mulher se você não tiver tomado uma decisão. Eu quero saber se você já tomou essa decisão e você vai falar com a sua mulher e explicar por que você quer tomar essa decisão, ou se você ainda não tomou essa decisão. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Antes da gente se despedir, antes de você ir falar com a sua mulher. Eu sou incisivo mesmo. E tem gente que, não, poxa, eu não quero ser tão incisivo assim. Então tá bom, então você fica sem fechar a venda. Eu vou fechar minha venda. Eu vou cumprir minha meta. Sacou? Acabou. Então, aí vai lá, aí a gente fecha essa parte da mulher. Eu me certifico várias vezes de que ele tomou a decisão. Seja ele tomou a decisão de falar com a mulher porque ele já decidiu o que ele quer, ele já sabe o que ele quer, seja qualquer decisão que ele precisa esperar alguma coisa, que ele diz que ele precisa esperar e eu não consigo combater, eu faço ele assumir isso. Tá? E uma outra coisa que eu faço, né, se, por exemplo, eu fechar ali e ele quiser ir embora e a gente não tiver chegado a algum lugar, eu nunca em hipótese alguma eu falo assim, beleza, a gente vai se falando. Eu chego e pergunto assim, beleza, quando que eu posso chegar aqui de novo? E eu já marco. Eu marco uma segunda reunião. Eu marco uma terceira reunião. Porque eu não quero deixar isso em aberto. Não faz sentido isso estar em aberto. Então eu vou lá e marco. E aí a terceira parte é ele mesmo, né? Quando ele a gente já falou sobre a mulher, já falou sobre o tempo, já falou sobre esse dinheiro, quando ele fala assim, eu não sei se isso vai funcionar para mim. E aí eu falo, por que não funcionaria para você? Vamos conversar sobre isso. Tipo assim, funcionou para todos esses restaurantes. Por que não funcionaria para você? Aí ele vai me falar por que não funcionaria e eu vou quebrar essa objeção. E eu vou conversar de fato por que eu acho que funcionaria e por que eu acho que o motivo de fato dele estar falando isso não é porque ele não acha que vai funcionar. É porque ele está com medo. Porque todo mundo sente medo quando toma uma decisão. Eu sinto medo quando eu vou tomar uma decisão. Tá? Eu comecei a ir para academia esse ano. Eu não deixei de ir para academia antes porque eu não sabia que a decisão era uma decisão boa para mim. É porque eu colocava essas desculpas. No lugar da decisão que eu tinha que tomar, eu colocava desculpas. E aí eu acabava não tomando a decisão. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de me seguir nas redes sociais. E se você conhecer alguém que tem dificuldade, que está precisando de conteúdos como esse,
compartilha esse conteúdo com essa pessoa, porque a gente não gasta nada com anúncio nesse podcast aqui e nem vai gastar. Então, o único jeito de eu crescer é através desse compartilhamento das pessoas que me ouvem, beleza? Então é isso, tamo junto, até a próxima.